O motor tossia. Som irregular, agônico. Lívia Rocha observava à distância, dedos apertando a alça surrada da bolsa de ferramentas. Ao redor, o evento automotivo mais exclusivo do interior paulista brilhava em champanhe e risadas controladas. Ninguém olhava para ela. A Ford F100 1972, azul petróleo metálico, ocupava o centro do pavilhão. Restauração milionária. Motor V8 reconstruído peça por peça, mas não funcionava. 3 dias exposta. 3 dias de fracasso. Eduardo Monteiro, dono do veículo, afastava-se da multidão com passos rápidos demais. Suor na testa. Punho da camisa italiana amassado. Patrocinadores presentes. Influenciadores transmitindo ao vivo. Câmeras ligadas. O fracasso agora era público. "Onde está o Augusto?" Eduardo perguntou ao assistente. "Chegando, senhor. Augusto Valente, especialista internacional. Restaurações premiadas em 3 continentes. Se alguém podia resolver, era ele." Lívia observou a caminhonete. Sabia o que estava errado. Os sinais estavam todos ali, no som irregular, no cheiro sutil de combustível. Mas ninguém perguntaria sua opinião. A entrada se abriu. Augusto atravessou o espaço como quem entra em cena. Terno cinza impecável, cabelos prateados, maleta de couro. Eduardo foi ao encontro dele. "Augusto, obrigado por vir. Vamos resolver isso." Augusto abriu o capô. Movimentos estudados, teatrais. A multidão formou semicírculo. Câmeras se posicionaram. Ele examinou componentes, tocou peças. 5 minutos, 10, 15. Pediu ferramentas, trabalhou, ajustou, tentou dar partida. O motor tossia do mesmo jeito. Lívia viu o tremor na mão dele, viu a tensão nos ombros. O silêncio engrossava. Não era curiosidade, era constrangimento. "O sistema de injeção está desregulado", Augusto disse. "Incompatibilidade entre componentes modernos e estrutura original. Vou precisar de equipamento específico." Eduardo piscou rápido. "Quanto tempo?" "O ideal seria enviar para Detroit. Temos ferramental adequado lá." Detroit. Lívia quase riu. O homem estava fugindo. A explicação soava técnica, mas era derrota. Eduardo olhou ao redor. Patrocinadores conversavam. Influenciador murmurava para a câmera. Sua marca, seu nome, sendo associados a fracasso. "Não pode tentar mais nada agora?" Augusto fechou o capô. "Eduardo, esse veículo é de altíssima complexidade. Não vou arriscar diagnóstico incorreto. Minha reputação se baseia em trabalho preciso, não improvisos, profissional. Mas era derrota embalada em linguagem corporativa." Eduardo assentiu, rígido. Foi quando Lívia sentiu. Impulso do fundo do estômago. Ela sabia resolver. E se ficasse calada, ninguém mais saberia. Voltaria para Sorocaba carregando o peso do silêncio. Respirou fundo. Ajustou a alça da bolsa. 3 passos à frente. Todos olharam. "Eu consigo resolver isso." O pavilhão sugou o ar. Eduardo virou-se. Augusto parou. Convidados pararam. Câmeras ajustaram foco. Lívia atravessara a linha invisível, a linha entre quem tem direito de falar e quem deve observar. Não havia volta. Se você já passou por isso, sabe o que ela sentiu. Se não passou, inscreva-se no canal, porque essa história só está começando. O riso veio primeiro, discreto, abafado, mas real. Alguém na segunda fileira de convidados, depois outro e mais outro. Pequenas explosões de diversão contida que se espalhavam como ondas. Lívia manteve os pés fixos no chão. Não recuou, não desviou o olhar. Eduardo Monteiro a observava como quem analisa uma mancha inesperada numa parede recém-pintada. Irritação, confusão e algo mais perigoso, a sensação de estar perdendo o controle da narrativa. "Você..." ele começou, mas parou. Olhou para os lados, câmeras ainda gravando, influenciadores atentos. Ele precisava manejar aquilo com cuidado. Augusto Valente secou as mãos numa toalha imaculada. Deu 3 passos na direção de Lívia. Postura ereta, expressão neutra, mas com frieza calculada nos olhos.
Desculpe, mas quem é você exatamente? A pergunta não era curiosidade, era a hierarquia sendo reafirmada. Lívia Rocha, mecânica. Mecânica. Augusto repetiu a palavra devagar, como se saboreasse cada sílaba. E você acha que pode resolver algo que eu, com 30 anos de experiência internacional, não consegui? Silêncio. O pavilhão inteiro esperava a resposta dela. Lívia sentiu o peso, sentiu cada olhar. Sentiu a armadilha sendo montada ao redor das suas palavras. Qualquer coisa que dissesse agora poderia ser usada contra ela. Humildade soaria fraqueza. Confiança soaria arrogância. Acho que posso tentar, ela disse. Voz firme, mas sem agressividade. Um homem de terno azul marinho, crachá de patrocinador pendurado no pescoço, inclinou-se para o colega ao lado e murmurou algo. Os dois riram baixo. Lívia viu. Eles sabiam que ela viu. De onde você é? Eduardo perguntou, cruzando os braços. Sorocaba. Sorocaba. Ele acenou com a cabeça, lento. E trabalha onde, exatamente? Oficina própria. Pequena. Pequena. Eduardo trocou olhares com Augusto. Entendo. Não entendia nada. Ou entendia tudo. Entendia que ela não tinha credenciais emolduradas, não tinha certificados internacionais, não tinha nome em revistas especializadas. Era só uma mulher da periferia com bolsa de ferramentas surrada, querendo consertar o que homens caros e renomados não conseguiram. Uma mulher de vestido longo, joias discretas, mas visivelmente caras, cochichou para a amiga ao lado. Aposto que ela nem sabe abrir o capô direito. A amiga riu, discretamente atrás da taça de champanhe. Lívia ouviu. Claro que ouviu. Estavam a menos de 3 metros dela. Mas não reagiu. Não podia reagir. Qualquer reação seria munição. Olha, Eduardo começou, tom conciliador, mas com impaciência nas bordas. Eu aprecio a iniciativa. Mas esse é um veículo de valor histórico e emocional imenso para mim. Não posso simplesmente deixar qualquer pessoa mexer. Qualquer pessoa. As palavras pousaram no ar como chumbo. Além disso, Augusto acrescentou, voz educada, mas cortante. Se eu não conseguir diagnosticar com precisão aqui, duvido que equipamento básico vá fazer diferença. Equipamento básico. Ele olhou para a bolsa de ferramentas de Lívia quando disse isso. Velho couro marrom, zíper meio gasto, manchas de graxa que não saíam mais. Lívia apertou a alça. Sentiu a textura familiar sob os dedos. Aquela bolsa tinha histórias, tinha suor, tinha noites sem dormir. Tinha a primeira vez que seu pai deixou ela trocar óleo sozinha. Tinha a primeira vez que um cliente voltou para agradecer. Tinha cada motor que ela salvou quando ninguém mais acreditava. Mas ninguém ali sabia dessas histórias. E ninguém queria saber. Eu só preciso de 15 minutos, Lívia disse. 15 minutos. Eduardo riu. Não foi crueldade, foi descrença genuína. Augusto passou 1 hora aqui e você acha que 15 minutos vão bastar? Sim. A certeza na voz dela desestabilizou algo no ambiente. Não era arrogância, era outra coisa. Conhecimento sem performance, segurança sem espetáculo. Eduardo olhou para Augusto. Augusto olhou de volta. Uma conversa silenciosa aconteceu entre eles. Então Eduardo suspirou, longo e cansado. Tudo bem, 15 minutos. Um murmúrio percorreu a multidão. Surpresa, diversão antecipada. Alguém já estava gravando no celular. Mas, Eduardo levantou um dedo. Se você danificar qualquer coisa, qualquer peça, você vai responder por isso. Legalmente. Ameaça embrulhada em aviso. E outra coisa, ele continuou dando um passo mais perto. Quando você falhar, e você vai falhar, eu não quero desculpas, não quero explicações técnicas inventadas. Você simplesmente reconhece que não deveria ter se metido nisso e sai daqui, silenciosamente. Lívia engoliu seco, sentiu a garganta apertada, mas assentiu. Combinado.
Eduardo se afastou. Augusto permaneceu ali, braços cruzados, observando com interesse clínico, como quem assiste experimento que já sabe o resultado. Lívia se aproximou da caminhonete. A multidão abriu espaço, mas não muito. Queriam ver de perto. Queriam presenciar o fracasso. Ela colocou a bolsa de ferramentas no chão. Abriu o capô. O motor V8 estava ali, imponente, cromado, belo, mas doente. Respirou fundo, bloqueou o mundo externo, bloqueou as risadas, bloqueou os olhares, bloqueou até o medo. Restava só ela e o motor. E uma pergunta que atravessava sua mente como lâmina. E se ela estivesse errada? As mãos de Lívia tremiam. Imperceptível, mas ela sentia. 15 minutos para provar que não era fraude. 15 minutos para não se tornar piada. Fechou os olhos. Respirou. A oficina do pai apareceu na mente. Galpão pequeno em Sorocaba, cheiro de óleo e solda. Lívia tinha 7 anos na primeira vez. O pai debaixo de um Fusca, só as pernas aparecendo. Quer ver eu trabalhar, pequena? Ela acenou tímida. Passou a tarde sentada num banquinho, observando. Amou cada segundo, abriu os olhos. Voltou para o pavilhão, para os olhares, para o motor. Começou pelo básico. Velas, cabos, filtro de ar. Ela está só fingindo. Alguém murmurou atrás. Risada abafada. 6 minutos. 9 minutos. E se ela estivesse errada? E se fosse algo que nunca tinha visto? Algo que só quem estudou em escola cara saberia identificar? A dúvida cresceu. Lívia parou. Mãos suspensas. Conversas ao redor ficaram mais altas. Ela estava sozinha. Lembrou outra tarde. 16 anos. Kombi que não pegava. O pai tentou o dia inteiro. Desisto. Vai ter que chamar o Tavares. Pai, posso tentar? Cansaço nos olhos dele. Mas curiosidade também. Pode, mas só olhar. Lívia observou. 5 minutos depois, acho que é a válvula termostática. Válvula termostática não faz motor não pegar, Lívia. Mas afeta a temperatura. Sensor confunde. Manda sinal errado para o carburador. O pai piscou, trocou a peça. Motor pegou. Ele passou a mão no cabelo dela, bagunçou de leve. Não disse nada, mas o sorriso estava lá. 3 anos depois, infarto. Sozinho na oficina. Lívia tinha 19. Assumiu o negócio sem escolha. Mãe doente. Contas, nenhum diploma. Só as mãos e o que aprendera observando. Primeiros meses foram inferno. Clientes não confiavam. Uma mulher jovem consertando carro, ridículo. Mas ela não desistiu. Cada motor salvado era prova. Cada cliente que voltava era validação. E agora precisava provar de novo. 12 minutos. Voltou para o motor, mãos firmes, sem tremor. Sabia o que era desde o começo. Som irregular, cheiro de combustível. Não era sistema de injeção, não era incompatibilidade, não exigia Detroit. Era simples. Terrivelmente simples. Pegou uma chave, afrouxou parafusos, moveu a mão para dentro. O que você está fazendo? Augusto perguntou cortante. Não pode sair ajustando sem diagnóstico adequado. Lívia não respondeu. Sem tempo para explicar. Dedos encontraram mangueira, conexão de vácuo, escondida atrás do filtro. Puxou. Saiu fácil, porque não estava conectada. Ergueu no ar. Era isso. Mangueira de vácuo desconectada. Motor não regula misturar combustível sem ela. Silêncio. Impossível. Eu chequei todas as conexões, Augusto disse. Não essa. Fica escondida. Lívia reconectou, apertou parafusos, fechou tudo. 14 minutos. Pode dar partida. Eduardo entrou no veículo, inseriu a chave, virou. O motor roncou, forte, limpo, perfeito. O pavilhão silenciou. Lívia acabara de atravessar outra linha. Mas dessa vez, na direção oposta. O motor continuava ligado, ronco constante, saudável. Eduardo segurava o volante, olhos no painel. Ninguém aplaudiu. O silêncio era denso, constrangedor. Lívia fechou o capô.
Limpou as mãos, guardou ferramentas, sentia cansaço, um cansaço antigo. Eduardo desligou o motor. Saiu. Bom, parece que funcionou. Parece, como se ainda houvesse dúvida. Augusto examinou o motor brevemente, fechou o capô com força. Sorte. Às vezes até relógio quebrado acerta a hora. Lívia virou-se. Não foi sorte. Foi o quê? Genialidade? Tom ácido. Você encontrou uma mangueira desconectada. Qualquer pessoa com meia hora de experiência faria o mesmo. O senhor teve 1 hora e não fez. O rosto de Augusto endureceu. Cuidado como fala comigo, mocinha. Você pode ter dado sorte hoje, mas isso não apaga 30 anos da minha carreira. E 30 anos não apagam que o motor não funcionava até agora. Tensão cortou o ar. Eduardo levantou a mão. Tudo bem, está resolvido. Olhou para Lívia. Obrigado pela assistência. Assistência. Não obrigado por resolver. Assistência. Quanto eu te devo? Nada. Como assim nada? Não fiz isso por dinheiro. Então por quê? Porque eu podia. Eduardo acenou, virou-se para os convidados, sorriso voltando. Pessoal, problema resolvido. A multidão dispersou. O evento voltou ao normal, mas algo tinha acontecido. Lívia sabia pelo jeito que olhavam para ela. Começou a se afastar. Espera, uma mulher se aproximava. 40 anos, cabelos curtos, óculos elegantes, algo nela era diferente, menos performática. Marina Távora. Diretora da Auto Classics Brasil. Lívia apertou a mão. Estamos organizando um evento. Desafio Classic. 10 mecânicos, 10 carros clássicos com problemas reais. Transmissão ao vivo. Prêmio em dinheiro. Muita reputação. Marina pausou. Quero você lá. Não sei se é minha praia. Por que não? Porque eventos assim são para gente como o Augusto. Marina riu. Gente como o Augusto está em todo evento. Mas sabe o que falta? Gente como você. Gente que resolve em vez de teorizar. Tirou um cartão. O evento é daqui a 3 semanas. Me liga. Lívia pegou o cartão. Papel grosso, letras em relevo. Vou pensar. Espero que sim. O que você fez aqui merece palco maior. Marina se afastou. Lívia ficou com o cartão e uma decisão difícil. Participar significava exposição, risco. Não participar significava zona segura, anonimato. Guardou o cartão no bolso. Quando virou para sair, viu Augusto observando de longe. Encostado numa coluna, braços cruzados, olhar fixo. Pela primeira vez, Lívia percebeu que tinha feito mais do que consertar um motor. Tinha criado um inimigo. 3 dias depois, Lívia ainda não tinha ligado para Marina. O cartão ficava na bancada da oficina, apoiado contra uma lata de óleo vazia. Ela olhava para ele entre um serviço e outro, pegava, guardava, pegava de novo. A oficina estava quieta naquela tarde de quinta-feira. Apenas um Gol velho no elevador, troca de óleo simples. Trabalho que ela fazia no automático, mãos ocupadas, mas mente distante. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Lívia? Aqui é a Marina, da Auto Classics. Lívia quase derrubou a chave de boca. Oi, você não me ligou. Fiquei preocupada que tivesse desistido. Eu ainda estou pensando. Posso perguntar o que te segura? Lívia olhou ao redor da oficina. Paredes manchadas, ferramentas velhas, mas bem cuidadas. Calendário de 2024 ainda pendurado. Aquele lugar era pequeno, mas era dela. Seguro. Não sei se estou pronta para isso. Lívia, você resolveu em 15 minutos o que um especialista internacional não conseguiu em 1 hora. Parece bem pronta para mim. Foi sorte. Um caso simples. Não foi sorte. E você sabe disso. Silêncio. O que te assusta? Marina perguntou, voz gentil, mas direta. Tudo. A exposição, as câmeras, a possibilidade de falhar na frente de milhares de pessoas. E a possibilidade de vencer? Lívia não tinha resposta. Olha, Marina continuou, eu entendo,
Mas deixa eu te contar uma coisa. Metade dos confirmados são homens com ego maior que o conhecimento. O Augusto é um deles, aliás. Ele já confirmou presença. O estômago de Lívia apertou. Ele vai estar lá? Vai. E está contando para todo mundo que você deu sorte, que qualquer mecânico mediano teria achado aquela mangueira. Raiva. Lívia sentiu raiva queimar no peito. Ele disse isso? Disse. Ontem, numa entrevista para a revista especializada. Inclusive, mencionou que o verdadeiro desafio é diagnosticar problemas complexos, não resolver gambiarras de oficina de bairro. Gambiarra de oficina de bairro. Eu vou participar, Lívia disse antes de poder reconsiderar. Tem certeza? Tenho. Ótimo. Te mando os detalhes por e-mail. Marina pausou. Lívia, não deixa ninguém te fazer sentir pequena. Você tem talento raro. Só precisa acreditar nisso. A ligação encerrou. Lívia ficou parada, celular na mão, coração acelerado. Tinha acabado de se comprometer com algo que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Naquela noite, sozinha na oficina depois de fechar, Lívia procurou vídeos do desafio Classic dos anos anteriores. Assistiu mecânicos trabalhando sob pressão, câmeras capturando cada movimento, comentaristas analisando técnicas em tempo real, plateia ao vivo, transmissão para todo o país. O prêmio era R$50 mil. Mas mais importante que o dinheiro era o que vinha junto: credibilidade, reconhecimento, portas se abrindo. Ou, se falhasse, humilhação pública permanente. Lívia fechou o notebook. Foi até a bancada. Pegou uma fotografia emoldurada que ficava meio escondida entre ferramentas. Ela e o pai, 10 anos atrás, na frente da oficina. Ele com o braço nos ombros dela, sorriso orgulhoso. Eu não sei se consigo, pai, ela murmurou para a foto. Mas claro que ele não respondeu. Nunca mais responderia. Nas 2 semanas seguintes, Lívia trabalhou dobrado. Acordava às 5, fechava a oficina às 11 da noite. Revisou cada técnica que conhecia. Estudou modelos de carros clássicos que raramente via. Assistiu tutoriais, leu fóruns, memorizou especificações. Mas tinha algo que estudo nenhum resolveria: o medo. Medo de travar na frente das câmeras. Medo de esquecer procedimentos básicos sob pressão. Medo de provar que Augusto estava certo, que ela tinha dado sorte, que não passava de mecânica de bairro fingindo ser mais. 3 dias antes do evento, um carro parou na frente da oficina. Mercedes preta, vidros escuros. Um homem de terno desceu. Lívia Rocha? Sim, tenho uma mensagem do senhor Augusto Valente. Lívia franziu a testa. O homem entregou um envelope. Papel caro, lacre com iniciais em relevo. Lívia abriu. Dentro, uma carta manuscrita. Lívia, fiquei sabendo que você vai participar do Desafio Classic. Acho admirável sua coragem, ainda que equivocada. Competição desse nível não é lugar para amadores, por mais sortudos que sejam. Como gesto de boa vontade, gostaria de oferecer meus serviços como mentor. Posso te ensinar técnicas que levam anos para dominar. Posso evitar que você se humilhe publicamente. Pense bem. Orgulho não conserta motores. Atenciosamente, Augusto Valente. Lívia releu 3 vezes. Cada palavra era calculada. Uma facada embrulhada em educação. Amassou a carta. Jogou no lixo. Pode dizer ao Sr. Valente que não preciso de mentoria. Principalmente não da dele. O homem acenou, entrou no carro, foi embora. Lívia ficou ali parada, respirando fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Ele estava jogando com ela, tentando desestabilizar, plantar dúvidas, e estava funcionando. Porque, no fundo, uma parte pequena, mas barulhenta de Lívia se perguntava: e se ele estiver certo? O centro de eventos estava irreconhecível. Estrutura metálica gigante, telões, 10 boxes em semicírculo. Lívia entrou carregando sua bolsa de ferramentas. Sentiu-se despreparada.
Lívia, Marina desceu do palco. Vem, te mostro o seu box. Você é a box 5. 3 rodadas. Primeira, diagnóstico rápido. Segunda, reparo sob pressão. Terceira, desafio surpresa. Quantas pessoas vão assistir? Ao vivo, 800. Online, última edição teve pico de 200 mil. O estômago de Lívia revirou. Respira, você consegue. Lívia ficou sozinha no box. Ferramentas novas, cromadas, não eram dela. Sentiu-se estranha. 2 horas depois começaram a chegar. Rodrigo Fonseca, especialista europeus, Marcelo Costa, youtuber, 500 mil de inscritos, Júlio Ramos, mecânico old school, Fábio Leitão, Carla Mendes, única outra mulher. Todos confortáveis, exceto ela. Então Augusto Valente chegou. Entrou como dono do espaço, uniforme técnico de grife, ignorou Lívia completamente. Até o briefing, Marina explicou regras. Lívia tentava prestar atenção, mas sentia os olhos de Augusto. Alguma dúvida? Augusto levantou a mão. Sobre desempate. Se o método for não convencional, todos sabiam para quem olhava. Não convencional não significa errado. Marina respondeu, firme. Claro, ortodoxia técnica existe por razões. Não podemos validar gambiarras só porque deram certo uma vez. Gambiarra. Com respeito, Augusto, Carla falou. Gambiarra é o que mantém metade dos carros clássicos funcionando. Ortodoxia é linda no papel. Na prática, improvisa-se. Alguns riram. Augusto não gostou. Raiva por meio segundo. Cada um com sua filosofia. O briefing terminou. Lívia voltou ao box. Ele vai tentar te desestabilizar o tempo todo. Carla estava ali. Eu sei. Não deixa. Homens como ele não suportam ser superados. Principalmente por mulheres. Carla sorriu sem humor. Boa sorte amanhã, vai precisar. Lívia ficou sozinha. Olhou para o telão. Amanhã, sua cara estaria ali. Cada movimento ampliado. Pegou o celular. Quase desistiu, mas guardou. Desistir agora significava dar razão para Augusto, confirmar tudo o que ele pensava. E Lívia não estava disposta a fazer isso, nem que a dúvida tentasse convencê-la do contrário. O pavilhão estava lotado, 800 pessoas, câmeras por todos os lados. Lívia sentiu o peso dos olhares. Marina subiu ao palco. Bem-vindos ao Desafio Classic. Primeira rodada, diagnóstico rápido, 5 minutos por veículo. Participantes aos seus boxes. Lívia subiu. Nos telões, viu seu rosto ampliado, tenso, assustado. Veículos entrando. Dodge Dart 1976 verde musgo, capô aberto. Podem começar. Lívia se moveu, motor 6 cilindros, carburador duplo, girou a chave, tentou pegar, falhou, muito combustível, afogado, 3 minutos. Ao redor, participantes levantavam a mão. Augusto, 2 minutos e 40. Válvula termostática travada, luz verde. Rodrigo, 3 minutos. Sensor de temperatura com leitura falsa, luz verde. Lívia observou o carburador. A boia. Altura errada. Regulagem incorreta. 4 minutos e 10. Levantou a mão. Boia do carburador desregulada. Afogamento constante. Luz verde. 6º lugar. Placar. 1. Augusto. 10 pontos. 2. Rodrigo. 9 pontos. 3. Júlio. 8 pontos. 4. Fábio. Carla. 6 pontos. 6. Lívia. 5 pontos. Intervalo. Lívia bebeu água. Do outro lado, Augusto, cercado de fãs. Olhou para ela. Sorriu. Não havia como ameaça. Segunda rodada em 5 minutos. Marina retornou. Reparo sob pressão. 20 minutos. Quem terminar corretamente em menos tempo vence. Chevrolet Opala 1969. Cartão. Correia dentada rompida. Substituir e ajustar sincronismo. Podem começar. Lívia removeu a tampa. Retirou a correia rompida. Posicionou a nova. Marcou ponto sincronismo. Morto. Alinhou o comando. Verificou. 15 minutos. Augusto levantou a mão. Motor ligado. Perfeito. Luz verde.
18 minutos. Lívia levantou a mão. Motor ligado. Correto. Luz verde. Quinta colocada. Placar geral. 1. Augusto, 28 pontos. 2. Rodrigo, 24 pontos. 3. Júlio, 21 pontos. 4. Lívia, 18 pontos. 5. Carla, 17 pontos. Quarto lugar. Mas a distância para Augusto crescia. Intervalo de 30 minutos. Terceira rodada em seguida. O desafio surpresa. Lívia desceu. Precisava de ar. Augusto estava ali. Boa recuperação. Quarto lugar é respeitável. Não esperava que você chegasse tão longe. Condescendência. A rodada final vai ser interessante. Espero que você se divirta. Porque, sejamos honestos, vitória já não é opção para você. Afastou-se. Algo dentro de Lívia quebrou. Não raiva. Determinação. Augusto estava certo sobre uma coisa. Vitória parecia impossível. 10 pontos de vantagem. Mas impossível não significava inalcançável. Significava apenas que ela precisaria fazer algo que ninguém esperava. Marina voltou ao palco. O pavilhão silenciou. Terceira rodada. O desafio surpresa. Telões mostraram um veículo sendo empurrado para o centro. Um Volkswagen Brasília 1976, amarelo mostarda. Este veículo apresenta 3 problemas simultâneos: elétrico, mecânico e de combustível. Todos os participantes trabalharão no mesmo carro, um de cada vez, 5 minutos por pessoa. Ordem definida pela pontuação atual, do último para o primeiro. Murmúrios na plateia. Cada participante pode tentar diagnosticar e resolver quantos problemas conseguir em seu tempo. Mas atenção! Resolver incorretamente ou causar dano adicional resulta em penalidade de 10 pontos. 10 pontos. Lívia calculou rapidamente. Augusto tinha 28. Se ela conseguisse resolver todos os 3 problemas e ele errasse... Não. Impossível. Augusto não erraria. A ordem: Carla, Lívia, Júlio, Rodrigo, Augusto. Lívia seria a segunda. Teria 5 minutos depois de Carla. Carla subiu ao Brasília. Cronômetro iniciou. Ela trabalhou rápido, checou fiação, verificou combustível. 3 minutos. Levantou a mão. Bobina de ignição com fissura. Substituindo. Trocou a peça. Testou. Motor deu sinal de vida, mas não pegou completamente. Luz amarela. Problema parcialmente resolvido. 5 pontos. Carla desceu, frustrada. Lívia Rocha. Lívia subiu. 5 minutos. O Brasília à sua frente. Motor pela metade. Um problema resolvido. 2 restantes. Pode começar, Lívia observou. Motor tentava pegar, mas falhava. Carla tinha resolvido o elétrico. Restava mecânico e combustível. Verificou o carburador. Entupido. Respiro bloqueado. Limpou rapidamente. 2 minutos. Testou. Motor reagiu melhor, mas ainda irregular. Problema mecânico. Tinha que ser válvulas. Ajuste de válvulas. Mas em 3 minutos, impossível fazer o ajuste completo. A não ser que... Lívia olhou para a bancada. Ferramentas. Tinha tudo o que precisava. Mas fazer ajuste rápido significava arriscar. Significava confiar no ouvido, na experiência, sem medição precisa. Técnicos chamariam de gambiarra. Augusto chamaria de amadorismo. 2 minutos e meio restantes. Lívia tomou a decisão. Afrouxou a tampa de válvulas. Trabalhou rápido. Ajustou folga de 2 válvulas críticas. Não todas. Não tinha tempo, mas as 2 que faziam diferença. 30 segundos. Apertou tudo. Limpou as mãos. Terminei. Carburador desentupido e ajuste de válvulas. Motor foi testado. Ronco. Melhor, muito melhor, mas não perfeito. Luz amarela, parcialmente resolvido. 7 pontos. Lívia desceu, mãos tremendo. Tinha arriscado. Não resolveu completamente, mas avançou. Júlio subiu. 5 minutos, trabalhou metodicamente. Tentou refazer o ajuste de válvulas completo. Tempo esgotou antes de terminar. Luz vermelha. Nenhum ponto adicional. Rodrigo. 5 minutos. Focou no que faltava. Ajustou válvulas restantes. Terminou. Motor testado. Perfeito.
Luz verde, 10 pontos. Placar parcial antes de Augusto. 1, Rodrigo, 34 pontos. 2, Augusto, 28 pontos, ainda não jogou. 3, Lívia, 25 pontos. 4, Júlio, 21 pontos. 5, Carla, 22 pontos. Se Augusto resolvesse qualquer coisa, venceria. Mesmo que não fizesse nada, ficaria em segundo. Augusto subiu, confiante. Pode começar. Ele examinou o motor. Já estava funcionando perfeitamente graças a Rodrigo. Não havia mais nada para resolver. Augusto franziu a testa, olhou ao redor. Verificou cabos, verificou mangueiras, procurou algum problema adicional que pudesse resolver para ganhar pontos extras. 4 minutos. Não havia nada. O carro estava resolvido. Augusto percebeu. Seu rosto mostrou frustração contida. Sem problemas adicionais para resolver, ele disse ao microfone. Cronômetro zerou. Nenhum ponto adicional. Marina subiu ao palco. Placar final. Telão mostrou. 1. Rodrigo Fonseca, 34 pontos. 2. Augusto Valente, 28 pontos. 3. Lívia Rocha, 25 pontos. Aplausos explodiram. Rodrigo tinha vencido. Augusto, segundo lugar. Lívia, terceira. Mas algo estava errado. Marina olhava para um tablet, franzia a testa, conversava com técnicos. O pavilhão percebeu. Silêncio gradual. Marina voltou ao microfone. Atenção! Houve uma contestação técnica. O coração de Lívia parou. A equipe técnica revisou os procedimentos. O ajuste de válvulas realizado pela participante Lívia Rocha foi feito sem calibrador de folgas. Método não ortodoxo. Não. Augusto Valente contestou formalmente, argumentando que tal procedimento, embora tenha funcionado, viola protocolos técnicos estabelecidos. A plateia murmurou. Câmeras focaram em Lívia. Marina pausou. A organização precisa deliberar. Intervalo de 15 minutos. Lívia desceu do Brasília. Pernas fracas. Tudo desmoronando. Carla veio até ela. Isso é ridículo. Funcionou. É isso que importa. Mas ele está certo. Eu não segui o protocolo. Protocolo é pro manual. A gente trabalha na vida real. Mas a vida real, Lívia estava aprendendo. Nem sempre vencia protocolos. 15 minutos pareceram horas. Então Marina voltou. E Lívia soube, pelo rosto dela, que a decisão não seria boa. Ou seria? Marina segurava o microfone. A organização analisou a contestação. O ajuste de válvulas não seguiu o protocolo ortodoxo. Isso é fato. O estômago de Lívia afundou. No entanto, as regras permitem métodos não convencionais, desde que funcionem, não causem danos e respeitem o tempo. Respiração presa. O motor funcionou. Nenhum dano. Tempo respeitado. A contestação é rejeitada. Os pontos permanecem válidos. Explosão de aplausos. Carla abraçou Lívia. Do outro lado, Augusto imóvel. Rosto neutro. Olhos mostrando raiva. Placar final confirmado. Rodrigo, campeão com 34 pontos. Augusto, segundo com 28. Lívia, terceiro com 25. Pódio. Não era vitória, mas era validação. Quando o evento terminou, Lívia voltou ao box, organizou ferramentas. Terceiro lugar. Não era pouco, mas a sensação de quase pesava. Lívia, Augusto estava ali, sozinho. Você é boa, melhor do que eu esperava. Mas talento sem método é loteria. Você deu sorte 2 vezes. Sorte não constrói carreira. Não foi sorte. Foi improviso. E improviso falha. Você contestou porque estava certo ou porque queria me desqualificar. Porque regras existem por razão. Lhe apontou. Não fica fazendo truque de oficina de bairro. Você aprendeu em livros e escolas caras. Eu aprendi consertando. Quando o cliente chega, quer saber se o carro vai funcionar. Não se seguir protocolo. E quando você errar, quando sua intuição falhar, eu não erro, Augusto. Não no que importa. A arrogância da ignorância. Você nem sabe o quanto não sabe. E você sabe tanto que passou 1 hora tentando resolver o que eu resolvi em 15 minutos. Silêncio cortante. Você vai aprender da forma difícil. Virou para sair.
Ah, e Lívia, esse terceiro lugar, aproveite. Foi o mais alto que você vai chegar sem base técnica adequada. O mundo real não é tão generoso quanto júris de evento. Ele saiu, Lívia tremendo. Não de medo, de raiva, de frustração, porque uma parte dela se perguntava, e se ele estiver certo? Marina apareceu. Viu Augusto saindo, parecia irritado. Ele está sempre irritado quando não vence. Você foi incrível, muita gente notou. Tenho propostas para você. Eventos, consultorias, entrevista para a revista. Não sei se quero isso. Não precisa decidir agora, pensa. Lívia dirigiu de volta para Sorocaba. Chegou na oficina quase 10 da noite. Tudo igual. Bancada suja, calendário velho. Sentou no banquinho, permitiu-se sentir tudo. Cansaço, dúvida, medo, orgulho. Valeu a pena? O telefone tocou. Lívia, Roberto Mendes, produtor do Alto Paixão TV Record. Vi sua participação. Impressionante. Gostaria de conversar sobre participação especial. Quadro sobre mecânicas que desafiam estereótipos. Interessada. Lívia olhou ao redor da oficina. As portas estavam se abrindo. A questão era se ela tinha coragem de atravessá-las. 3 semanas depois, a oficina estava diferente. Telefone tocava mais, clientes novos. Vi você no Desafio Classic. A matéria no Alto Paixão tinha ido ao ar. 5 minutos. Lívia consertando um Fusca enquanto falava sobre preconceito. O vídeo viralizou. A mãe ligou chorando, orgulhosa. Mas os comentários online eram complexos. Muitos apoiavam, outros questionavam. Alguns eram cruéis. Até que viu um específico. Exposição de mídia não substitui formação técnica adequada. Eventos de TV são entretenimento, não validação profissional. Augusto não provava, mas sabia. Carla ligou. Viu o Instagram do Augusto? Thread sobre o problema da espetacularização da mecânica. Não te cita, mas todo mundo sabe que é sobre você. Deixa ele. Ele tem 200 mil seguidores. Está plantando que você não é legítima. Então o que eu faço? Prova que ele está errado. 2 dias depois, Eduardo Monteiro ligou. Lívia, estou organizando evento beneficente. Leilão de carros clássicos. Minha F100 está com problema de novo. Motor falhando em alta rotação. Queria que você consertasse na hora. Durante o evento. Na frente de todos. Tem mais, né? O Augusto vai estar lá. Como consultor técnico. Se você vier, vai ser interessante. Ele sabe que você está me convidando? Não, e imagino que não vai gostar. Armadilha clara. Eduardo queria espetáculo, mas era a chance de resolver, de uma vez, quem estava certo. Quando é? Sábado que vem. Hotel Unique, São Paulo. 5 da tarde. Vou estar lá. Carla ligou naquela noite. Isso é emboscada. Eu sei. E você vai mesmo assim? Vou. Você é louca ou corajosa? Talvez os dois. Então vai preparada. Estuda aquele motor. Não dá margem para erro. Não vou errar. Não pode errar, porque se errar na frente daquela gente, com o Augusto assistindo, acaba. Sua credibilidade acaba. Lívia sabia. Aposta arriscada. Mas se continuasse fugindo, seria sempre a que deu sorte. Estudou F100 como nunca. Manuais, fóruns, vídeos. Problema em alta rotação podia ser 1000 coisas. Sábado chegou. Acordou às 4. Conferiu a bolsa 3 vezes. Dirigiu até São Paulo. Hotel Unique. Prédio imponente. Entrou. A F100 estava no salão. Azul petróleo brilhando. Eduardo apareceu. Lívia, obrigado por vir. Cadê o Augusto? Chega às 6. Não sabe que você está aqui. E quando souber? Eduardo sorriu. Aí é que começa o show. Lívia percebeu que estava sendo usada. Mas era tarde demais. E talvez não quisesse voltar. Essa era a chance de provar que merecia estar ali. Ou de falhar publicamente. Não havia meio termo. Era tudo ou nada. Lívia examinou a F100 às 5h15.
Motor frio ainda. Ligou. Funcionou perfeitamente em marcha lenta. Acelerou devagar. Normal. Acelerou mais, ainda normal. Só em alta rotação. Eduardo tinha razão. Girou forte. 3.000 rotações. O motor começou a falhar, engasgar, como se perdesse potência. Combustível, ignição, ar. Antes que pudesse investigar mais, a voz. "O que você está fazendo aqui?" Virou-se. Augusto parado a 3 metros, terno cinza escuro, expressão entre surpresa e irritação. "Eduardo me chamou." "Chamou você? Para quê?" "Para resolver o problema que você não conseguiu." Os olhos dele estreitaram. "Eu não fui chamado para resolver problema. Fui chamado como consultor técnico do evento. Então acho que agora foi chamado para assistir." Eduardo apareceu entre eles. "Augusto, que bom que chegou. Vejo que já conheceu nossa mecânica convidada. Eduardo, posso falar com você? Particular?" "Claro, claro, mas depois. Convidados estão chegando. Vamos começar logo." O salão começou a encher. Empresários, colecionadores, influenciadores, câmeras de 3 emissoras de TV, fotógrafos. Eduardo subiu ao microfone. "Boa noite. Bem-vindos ao leilão beneficente Classic Cars. Antes de começarmos, um entretenimento especial." Lívia sentiu o estômago apertar. Minha querida F100, que muitos viram no evento há meses atrás, está com um pequeno problema técnico e hoje, ao vivo, vamos tentar resolver. Murmúrios. Convidei 2 mecânicos excepcionais. Augusto Valente, renomado internacionalmente, e Lívia Rocha, que conquistou 3º lugar no Desafio Classic há poucas semanas. Aplausos educados. Augusto permaneceu imóvel, mandíbula tensa. Eles terão 15 minutos, cada um, para diagnosticar e, se possível, resolver. Augusto começará. Augusto deu um passo à frente. "Eduardo, com todo o respeito, eu não fui contratado para isso." Eu sei. Mas seria ótimo se pudesse ajudar. Pelos velhos tempos. E pela causa beneficente, claro. Armadilha. Augusto percebeu. Se recusasse, pareceria arrogante. Se aceitasse, competiria em desvantagem, sem preparo. 15 minutos é tempo inadequado para diagnóstico preciso. Então faça o melhor que puder. Augusto olhou para Lívia, depois para o público, depois para a F100. "Tudo bem." Aproximou-se do veículo. Plateia formou semicírculo. Câmeras se posicionaram. Telão mostrou close do motor. Cronômetro. 15 minutos. Augusto trabalhou metodicamente. Checou velas, cabos, distribuidor. Testou pressão de combustível com manômetro. Examinou o filtro de ar. Verificou mangueiras de vácuo. 10 minutos. Ligou o motor. Testou em diferentes rotações. O problema apareceu em alta. Ele franziu a testa. "Provável obstrução parcial na linha de combustível", disse para o microfone. "Ou válvula de alívio de pressão com defeito. Seria necessário equipamento de diagnóstico mais sofisticado para confirmar." 5 minutos. Ele tentou mais algumas verificações. Tempo esgotou. "Diagnóstico preliminar, sistema de combustível. Recomendo que o veículo seja levado para a oficina adequada." Aplausos corteses. Eduardo acenou. "Obrigado, Augusto. Agora, Lívia. Seus 15 minutos." Lívia caminhou até a F100. Augusto passou por ela. "Boa sorte", ele murmurou. "Vai precisar." Lívia parou na frente do motor. 300 pessoas observando, câmeras gravando, telão mostrando cada movimento. Respirou fundo. Bloqueou tudo. "Pode começar." Lívia não tocou em nada. Apenas observou. Olhou o motor como quem lê livro aberto. Sistema de combustível. Augusto tinha razão sobre a área, mas errado sobre o problema. 3 minutos. Ela ligou o motor. Deixou em marcha lenta. Perfeito. Acelerou progressivamente. Normal. Alta rotação. Falha. Mas não era perda de combustível. Era excesso. Motor estava afogando em alta rotação. Por quê? Verificou o regulador de pressão.
Funcionando. Verificou o retorno. Desobstruído. 7 minutos. Então viu. Pequeno, quase invisível, mangueira de vácuo do regulador, conectada, mas rachada, micro-rachadura, invisível a olho nu. Mas em alta rotação, quando a pressão aumentava, a rachadura se abria. Vácuo perdia, regulador não funcionava, combustível demais. 10 minutos. Lívia procurou mangueira substituta, não tinha, olhou ao redor. Improvisação. Cortou um pedaço de mangueira de outro sistema menos crítico. Substituiu a rachada, conectou, apertou braçadeiras. 13 minutos. Testou. Baixa rotação. Média, motor ronco, alta, limpo, forte, sem falhas, perfeito. 14 minutos. Lívia desligou. Olhou para Eduardo. Pronto. Mangueira de vácuo do regulador de pressão estava rachada. Substituí. Silêncio. Então aplausos. Não corteses. Genuínos. Eduardo pegou o microfone. Senhoras e senhores, parece que temos uma vencedora. Augusto permaneceu imóvel, rosto vermelho. Não de vergonha, de raiva. E Lívia soube que tinha acabado de fazer algo irreversível. Não tinha apenas vencido, tinha humilhado. O evento continuou. Leilão começou, mas ninguém falava de carros. Falavam da mecânica que resolveu em 15 minutos o que o especialista renomado não conseguiu. Lívia tentou sair discretamente, mas foi cercada. Empresários querendo cartão. Jornalistas querendo entrevista, fotógrafos querendo foto. Como você viu a rachadura? Alguém perguntou. Experiência. Lívia respondeu simples. Você acha que métodos tradicionais estão ultrapassados? Armadilha. Qualquer resposta seria usada contra ela. Acho que cada situação exige abordagem diferente. Mais perguntas, mais flashes, mais gente. Até que uma voz cortou. Com licença, preciso falar com a Lívia. Augusto. A multidão abriu espaço. Ele parou na frente dela. Podemos conversar particular? Lívia hesitou, mas concordou. Foram para a área externa. Terraço vazio. Vista da cidade. Silêncio entre eles. Você me fez de idiota, Augusto disse. Voz baixa. Controlada, Eu consertei mas tremendo carro. nas bordas. Você me humilhou na frente de 300 pessoas. Câmeras, internet. Minha reputação. Sua reputação está intacta. Você disse que era sistema de combustível. Estava certo. Mas não resolvi. E você resolveu. Em menos tempo. Com menos recursos. Ele passou a mão no cabelo. Sabe o que isso faz comigo? Augusto. 30 anos. 30 anos construindo carreira, certificações, prêmios internacionais, clientes de elite. E você aparece do nada com bolsa de ferramentas surrada, sem diploma, sem nada, e resolve o que eu não resolvo. Não foi pessoal. Foi sim, ele elevou a voz, depois controlou. Claro que foi. Porque cada vez que você vence, eu perco. Cada vez que você é validada, meu método é questionado. Cada vez que alguém diz, a Lívia resolveu sem certificação, estão dizendo que eu desperdicei 30 anos. Lívia ficou em silêncio. Você acha que eu te odeio por preconceito? Augusto continuou. Acho que no começo até era. Mulher, jovem, periferia, tudo que meu mundo sempre ignorou. Mas agora eu te odeio porque você está certa e eu estou errado. Você não está errado. Estou, sobre o que importa. Passei tanto tempo estudando teoria, protocolos, métodos corretos que esqueci o básico. Esqueci de ver, de ouvir, de sentir o motor. Ele olhou para as próprias mãos. Você faz isso naturalmente. E eu não sei mais. Silêncio. Sabe o pior? Augusto riu sem humor. Eu poderia ter visto aquela rachadura, se tivesse olhado direito, mas estava preocupado demais em ser perfeito, em seguir o procedimento certo, em não errar na frente das câmeras. Augusto. Não, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Você me assusta, porque representa tudo que eu sempre rejeitei. Improviso, intuição, método não convencional.
E funciona. Funciona melhor que meu jeito. Não funciona melhor. Funciona diferente. Você está sendo generosa. Estou sendo honesta. Você sabe coisas que eu nunca vou saber. Tem conhecimento que eu nunca vou ter. Mas eu tenho algo que você perdeu no caminho. O quê? Amor pelo que faz. Não pelo reconhecimento. Não pela reputação. Pelo trabalho em si. Lívia pausou. Você conserta carros para provar que é bom. Eu conserto porque amo. Augusto ficou quieto, olhando para a cidade. Eu costumava amar, ele disse baixo. Quando era novo, antes das certificações, antes dos prêmios. Só eu e o motor. Era puro. Pode voltar a ser. Pode, se você quiser. Silêncio longo, confortável dessa vez. Você venceu hoje, Augusto disse finalmente. De forma limpa, justa, merecia. Obrigada. Mas vou te dizer uma coisa. Da próxima vez não vou facilitar. Vou estudar. Vou reaprender a ver. E vou competir de verdade. Lívia sorriu. Espero que sim. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Quando voltaram ao salão, o leilão terminava. Eduardo anunciou valores arrecadados, aplausos, fotos finais. Ia embora. Lívia pegou a bolsa. Eduardo a interceptou. Lívia, espera. Ele entregou o envelope. Seu pagamento e um bônus. Você salvou o evento. Só consertei o carro. Você fez mais que isso. Eduardo baixou a voz. Olha, eu sei que te usei. Queria show, queria atenção e consegui. Mas você transformou isso em algo maior. Obrigado. Lívia pegou o envelope, pesado. Saiu do hotel, Kombi no estacionamento. Entrou, sentou, abriu o envelope. 10 mil reais. Mais dinheiro do que ganhava em 2 meses de oficina. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre provar. Para si mesma mais que qualquer um. Que merecia estar ali. Que talento não precisava de diploma. Que conhecimento não tinha apenas um caminho. Ligou a Kombi. Motor pegou na primeira. Como sempre. Dirigiu de volta para Sorocaba. Estrada escura, poucas luzes. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu paz. Não porque venceu, mas porque finalmente acreditava que podia. 2 meses depois, a oficina de Lívia tinha fila de espera, 3 semanas de antecedência. Clientes de São Paulo, Campinas, até do Rio. Ela contratou ajudante. Renan, 19 anos, filho de vizinha. Aprendia rápido. Olhava Lívia trabalhar com a mesma atenção que ela olhava o pai anos atrás. Como você sabe que é esse o problema? Renan perguntou numa tarde, observando Lívia diagnosticar um Opala. Escuta, presta atenção no som. Eu escuto, mas não entendo. Vai entender. Com o tempo. Não tem atalho, só prática. O telefone tocou. Marina. Lívia, boa notícia. Desafio Classic edição especial. Campeões das últimas 3 edições. Rodrigo confirmou. O segundo colocado do ano retrasado também. Queremos você. Eu fui terceira. E você virou fenômeno. O vídeo do Hotel Unique tem 2 milhões de visualizações. Você representa algo que o evento precisa. Preciso pensar. Penso que sim. Mas Lívia? O Augusto também confirmou presença. Lívia sorriu. Então vai ser interessante. Desligou. Renan olhava curioso. Vai participar? Vou, mas dessa vez não vou com medo. Vou porque quero. Diferença sutil, mas essencial. A mãe visitou a oficina naquela semana. Primeira vez em meses que saía de casa. Saúde frágil, mas sorriso forte. Tá bonito aqui, filha. Continua a mesma oficina, mãe. Não, tá diferente. Tem vida. Ela tocou a bancada. Seu pai ficaria orgulhoso. Você acha? Tenho certeza. Ele sempre soube que você era especial. Só queria que o mundo visse também. Eu só conserto carros, mãe. Você faz mais que isso. Você mostra para as meninas que elas podem, para os meninos que elas devem ser respeitadas, para os velhos como o Augusto que jeito diferente não significa jeito errado. Lívia abraçou a mãe. Longo, apertado.
Uma semana antes do desafio Classic especial, Lívia recebeu mensagem inesperada. Augusto: podemos conversar antes do evento? Sem câmeras, sem plateia, só nós dois. Lívia: onde? Augusto: minha oficina, se você quiser conhecer. Endereço em São Paulo, bairro Nobre. Lívia foi num sábado de manhã. A oficina de Augusto era museu, limpa, organizada, ferramentas de última geração, 3 carros clássicos em restauração, cada um valendo mais que a oficina de Lívia inteira. Augusto a recebeu, calça jeans, camisa simples, sem pompa. Obrigado por vir. Curiosidade. Ele sorriu. Quer que eu te mostre? Passou 1 hora mostrando projetos, explicando técnicas, falando com paixão que Lívia não tinha visto antes. O Augusto ali era diferente, menos performático, mais genuíno. Por que me chamou? Lívia perguntou finalmente. Porque quero aprender. Aprender o quê? Como você faz? Como você vê coisas que eu não vejo? Como você sente o motor? Não sei se dá para ensinar isso. Então me deixa tentar aprender observando. Lívia ficou em silêncio. Não quero seu método. Augusto continuou. Quero recuperar o meu. O que eu tinha antes de virar refém da reputação. E acho que você pode me lembrar como é. E o desafio Classic? Vou competir para valer. Vou tentar vencer. Mas não preciso te destruir para isso. Posso competir com respeito. Combinado. Eles apertaram as mãos. E Lívia percebeu. Aquilo era raro, raro e valioso. Reconhecimento genuíno entre iguais. Quando saiu, Augusto a acompanhou até a Kombi. Essa Kombi é sua? Ele perguntou. É. Motor original 1600, carburação dupla. Nunca me deixou na mão. Posso ouvir? Lívia ligou. O motor roncou. Augusto se inclinou, ouvindo atento. Perfeita, ele disse. Absolutamente perfeita. Mecânica de bairro, Lívia disse, sorrindo. Mecânica de mestre, Augusto corrigiu. Lívia dirigiu de volta e, pela primeira vez, sentiu que tinha aliado onde antes tinha inimigo. O desafio Classic especial seria em 1 semana, mas agora não era sobre provar nada, era sobre celebrar, sobre competir, sobre mostrar que talento tem muitas formas e que todas merecem palco. O desafio Classic especial lotou. 1.200 pessoas. Transmissão para 500 mil online. Lívia entrou sem medo, mesma bolsa surrada. Diferente por dentro. Augusto no box ao lado. Acenou. Ela acenou de volta. Campeões das últimas edições. Uma rodada única. Vence quem resolver o problema mais complexo no menor tempo. Chevrolet Chevette, 1983. Problema elétrico múltiplo. 45 minutos. Podem começar. Lívia trabalhou, checou fusíveis, relés, fiação, massa. 30 minutos. Encontrou. O fio derretido criando ponte. Isolou, reparou, religou, testou, funcionou. 28 minutos. Augusto terminou em 35. Rodrigo em 42. Placar. 1. Lívia, 28 minutos. 2. Augusto, 35 minutos. 3. Rodrigo, 42 minutos. Primeiro lugar. Aplausos, não surpresa. Reconhecimento, pódio, ouro, Augusto ao lado. Prata, sorrindo genuinamente. Parabéns. Você também foi incrível. Fui melhor porque lembrei de sentir, entrevistas depois. O que você quer dizer para quem está começando? Que talento não tem formato único. Caminho diferente não significa errado. Você não precisa ser perfeito para ser bom, só precisa ser verdadeiro. Viralizou. Augusto postou. Hoje aprendi que experiência vale tanto quanto certificação. Parabéns, Lívia. Você me ensinou a voltar a amar o ofício. 200 mil seguidores viram. Algo mudou. Na comunidade, no setor, na forma como mecânicas mulheres eram vistas. 3 meses depois, Lívia expandiu a oficina, mais espaço. Mas manteve a essência. Foto do pai ainda na bancada. Começou a dar aulas, 1 vez por mês, de graça, para mulheres que queriam aprender. 15 alunas no primeiro mês, 23 no segundo,
37 no terceiro. Augusto visitou. Posso ajudar? Ensinando também. Teoria. Complementando o que você ensina. Sem condescendência? Sem condescendência. Com respeito. Então, bem-vindo. Augusto virou instrutor voluntário. Ensinava diagnóstico técnico. Lívia ensinava intuição prática. 1 ano depois, 3 alunas abriram oficinas próprias. 5 anos depois, 27. O movimento cresceu. Oficinas dirigidas por mulheres, quebrando padrões, provando valor. Lívia nunca ficou rica. A oficina dava para viver bem, para cuidar da mãe, para ajudar outras, para ser feliz. E felicidade, ela aprendeu, não está em provar que outros estão errados. Está em provar para si mesma que você pode. Anos depois, uma menina de 10 anos entrou na oficina, tímida, olhos curiosos. Meu pai disse que você conserta carros. Conserto. Mulher pode fazer isso? Lívia sorriu. Pode. Quer ver? A menina acenou. Lívia mostrou o motor. Explicou peças. Deixou ela segurar ferramentas. A menina sorria, olhos brilhando. Lívia viu a mesma centelha que o pai tinha visto nela. O ciclo continuava. A transformação permanecia. O legado crescia. Porque Lívia não tinha apenas consertado motores. Tinha consertado a forma como o mundo via quem podia. E essa era a vitória mais importante de todas. Se essa história tocou você, se você se viu em Lívia, se reconheceu a luta dela, então faça 3 coisas. Primeira, inscreva-se no canal para não perder histórias assim. Segunda, deixa aquela curtida para que mais gente encontre essa narrativa. E terceira, comenta de onde você está assistindo. Quero saber de que parte do mundo essa mensagem chegou até você. Porque histórias assim só fazem sentido quando são compartilhadas. E a sua história, como a de Lívia, também merece ser contada.